Olá, boa noite. Mais uma terça então aqui no canal. Se você é estudante de psicologia, psicólogo, gosta de temas da psicologia, convido vocês a assistirem todas as terças-feiras temas especificamente para a psicologia. E nessa terça-feira, o que aconteceu? Tivemos ao longo de toda a semana uma enquete e foi votado o tema da bateria fatorial de personalidade associada ao polográfico. Então hoje eu vou dar dicas para vocês sobre o BFP, falar sobre ele e que relação pode ter com o teste do polográfico, ok? Bom, mais alguns recadinhos breves. Na descrição desse vídeo você verá que tem um link, ali tem o nosso e-book que fala sobre avaliação psicológica no contexto da clínica e da carreira. Então clica ali, baixa o e-book, tá um material bem bacana, ok? Buenas, vamos lá começar então falando um pouquinho da bateria fatorial de personalidade. Esse instrumento, ele é focado nos 5 grandes fatores, que eu vou explicar para vocês como é que funciona, como é que é essa abordagem. Antes então, onde que nós podemos ver a validade, a precisão, o tempo de estudo que existe num teste? É importante e ali no SATEPSE, aqui ao lado vocês vão ver o endereço. Então, o SATEPSE, ele nos aponta, tá? De que forma a gente pode ver se um teste está favorável, se não está favorável. E olha aqui, tá? Nós vemos ali que a faixa etária, então, é de 10 a 75 anos. Nós vemos que ele é um teste, tá? Que tem seu estudo de validade até 2029 e que ele está favorável. Então é importante que vocês sempre façam um estudo para verificar como é que está essa validade, o quanto ele está favorável ou desfavorável, tá? Então aqui no site do SATEPSE vocês têm essas informações. Bom, como é que são esses 5 grandes fatores do BFP? Ele se aponta numa teoria, uma teoria que ela foi construída ao longo de muitos anos, uma teoria que ela foi primeiramente embasada nas experiências e depois sendo construída essa teoria. Então não existe uma teoria pronta. Mas quais são os 5 grandes fatores? Neuroticismo, extroversão, socialização, realização e abertura, tá, para a experiência. É dentro desses 5 grandes fatores. Claro que em cada fator existem as facetas, tá? Então, cada fator vai ter de 4 a 3 facetas, assim é o BFP, tá? Bom, inúmeras pesquisas foram aplicadas ao longo do mundo para ver como é que funcionava esses 5 grandes fatores. E isso fala de uma universalidade. Então, que esse modelo dos 5 grandes fatores, ele é universal. Mas, o que nos aponta? Não há um autor principal, tá? Nem um modelo teórico único. Ele é baseado numa construção, tá? E uma gama de pesquisadores, curiosamente, foi atrás para entender que 5 grandes fatores são esses. Por que então, falando de 5 grandes fatores, que se pensou na extroversão, por que no neuroticismo, socialização, por que não outros fatores? Isso é que os pesquisadores foram estudar para entender, tá? Então, ele apoia os 5 grandes fatores, se apoia no estudo dos traços de personalidade, tá? E outra questão muito interessante, ele iniciou lá em 1932, foi iniciado com McDougall, iniciou a pesquisar sobre os fatores da personalidade. Só que vocês vejam que ficou um tempo, existe um tempo até que esse estudo fosse aprofundado. Mas por que isso? Em função do avanço tecnológico. Então a gente precisou que houvesse um avanço tecnológico para que se conseguisse estruturar os fatores, os cálculos. Foi muito importante ter, inclusive, os modelos estatísticos para que se pudesse aprofundar no cálculo dos 5 grandes fatores. Buenas, fatores e facetas, então, pensando, tá?
Este modelo do BFPEX, o BFPEX ele se baseia, né? Então, ele é baseado nos 5 grandes fatores. Ele tem de 4 a 3 facetas, como eu falei anteriormente. Mas tem outros instrumentos, internacionais inclusive, que eles têm um número de facetas diferente. Então, o que vai diferenciar um instrumento, por exemplo, aqui no Brasil, que nós temos o BFP, de outros internacionais? Não é o número de fatores, nunca vai ser. Sempre ele é apoiado nos 5 grandes fatores. O que modifica são as facetas. Olha só, o NeoPR, ele é um instrumento utilizado internacionalmente e para cada fator existem 6 facetas, 2 a mais do que existe no BFP. Então é aí que existe uma modificação. Bom, e o que são os traços de personalidade que se baseia nessa ideia, que existem traços de personalidade? São características, eu vou ler aqui para vocês um trechinho, características relativamente estáveis que influenciam a maneira como os indivíduos se comportam, pensam e sentem. E aí tem uma pesquisa muito interessante que ela aponta que, olha só, a estabilidade desses traços de personalidade se dá por volta dos 50 a 70 anos de idade. Então, quanto tempo a gente tem ainda, né, para poder estabilizar esses traços? Olha outra pesquisa super interessante. O aumento dos níveis dos traços com a conquista da maturidade, da consistência e da continuidade de papéis, então ele faz com que exista uma perseverança desses traços. E o que se percebeu? Que com o tempo, então, existe uma modificação no fator realização, na faceta dominância social, que é uma faceta da extroversão que veremos em seguida, socialização e a estabilidade de humor, que é uma faceta do neuroticismo. Então, esses traços tendem a ficar estáveis com o tempo. Então, isso é pesquisas em termos de curiosidade. Com relação à aplicação, existem então 126 questões. É um teste de autorrelato, o BFT, ok? E claro que o examinando ele vai fazer de acordo com o seu tempo, não há um tempo determinado. Mas se estima que não passa de 40 minutos. Na minha prática, quando eu trabalho então com processos seletivos, com desenvolvimento de carreira, não ultrapassa meia hora, ele leva em torno de meia hora. Claro que aí existe cada contexto, pode ser que aumente um pouquinho o tempo, mas a minha prática é essa, em torno desses 30 minutos. E é importante que na aplicação você tenha contatos com o ambiente, com a luminosidade, barulhos, ruídos, que o examinando possa apoiar o seu caderno numa mesa ou numa cadeira universitária, enfim, que tenha um certo cuidado nesse sentido. E aí, vamos lá então entender quais são esses fatores e facetas do BFP. Começando com a faceta do neuroticismo. Olha só, o neuroticismo está relacionado à estabilidade emocional. Então, ele vai falar de todas as características, ele vai apontar de quando há uma estabilidade ou uma instabilidade. E aí, existem então 4 facetas para esse fator. Quais são elas? Vulnerabilidade, a primeira, então a gente chama de N1, tá? N do neuroticismo e 1 que é a primeira faceta. N2, instabilidade emocional. N3, passividade ou falta de energia. E N4 é a depressão. Buenas. N1, a vulnerabilidade, ela vai apontar então a fragilidade emocional. E também ela avalia a dependência emocional e a facilidade ou dificuldade na tomada de decisões. Tá, mas como assim, Graciana? Peraí, vamos ver ponto por ponto, scores altos e scores baixos para que vocês entendam. Então, um score alto na vulnerabilidade fala de uma baixa autoestima, pessoas que têm um grande medo e pensam muito no que o outro está pensando de si.
Então, eles têm muito medo de tomar alguma atitude e ser reprovado por isso. Há, portanto, insegurança, dependência, dificuldade na tomada de decisões. Mas um score baixo, muita independência, é uma independência emocional, então não leva muito em consideração o outro. Isso é bom, Graciana? Isso é ótimo, então? Está lá no score abaixo? Não, não é ótimo. Assim, este ponto também pode evidenciar que a pessoa tem dificuldade para se adaptar, porque como ela leva muito em conta o que ela pensa, ela pode não se adaptar facilmente com os demais. Então, é um alerta, é um cuidado, tá? Então, as pessoas com esse perfil, olha aqui, tendem a ser mais alheias e tomam normalmente decisões alheias ao que o outro pensa, tá? E tomam decisões relacionadas ao que ele pensa, ao que pensa a uma decisão única. E o N2, a instabilidade emocional. Nesse ponto, a instabilidade avalia como as pessoas se descrevem em termos da irritabilidade, do nervosismo e das variações de humor. E aqui a gente já vai começar a fazer uma relação com o palográfico. Palográfico, a gente consegue mapear a impulsividade e a instabilidade emocional. Claro que cada um, tanto o BFP mapeia quanto o palográfico, cada um do seu jeito, tá? Mas aqui no palográfico também a gente tem condições de mapear esses dois aspectos. Scores altos de instabilidade, o que nos posicionam? Que a pessoa tende a agir impulsivamente, toma decisões precipitadas na maior parte do tempo. E olha só, pessoas com esse perfil, então, apresentam grandes oscilações de humor sem um motivo aparente. Então, é uma oscilação interna, não há um motivo real acontecendo. E um baixo score, o que nos mostra? Pouca variação de humor, as pessoas tendem a tomar decisões, então, de uma forma que não é impulsiva e toleram a frustração. Vamos agora para a terceira faceta, que é o N3, a passividade ou falta de energia. Aqui, nessa faceta, vai ser avaliado o empenho que a pessoa tem em tomar uma decisão, em resolver uma decisão rapidamente. E essa faceta a gente faz uma relação direta também com o palográfico, porque no palográfico a gente consegue ver o quanto a pessoa procrastina ou não, como é que é a produtividade, como é que essa pessoa produz, qual é a rapidez dessa pessoa. Então a gente tem toda uma relação aqui, ok? Altos scores no BFP, na passividade, o que nos apontam? Comportamento procrastinador. O que é isso? Pessoas que têm dificuldade para iniciar uma tarefa e quando inicia não finaliza, procrastina. Dificuldade em manter a motivação em longos afazeres ou difíceis. E um nível baixo nos mostra o contrário, que são pessoas mais proativas, que iniciam e finalizam as tarefas e que tem aqui também tem uma característica bem importante deste perfil, que é indivíduos com esse perfil, olha aqui, apresentam uma forte motivação interna para realizar as tarefas. Então, é algo interno, que vem de dentro. E o N4, que é a depressão. Estamos agora na última faceta do neuroticismo, ok? Bom, a depressão, ela também tem a sua ligação com o palográfico, só que é um ponto um pouco diferente. Aqui, na bateria fatorial de personalidade, a gente consegue ver o nível de depressão. O que é a depressão? Essa expectativa negativa em relação ao futuro. E o quão solitárias as pessoas se sentem, incapazes na realização de alguns afazeres, de como lidar com as dificuldades, também se sentem incapazes. Então, essa percepção, no BFP a gente consegue mensurar o nível. No palográfico, não. No palográfico, a gente consegue ver a existência da depressão ou não. Ou existe ou não existe. Mas é um instrumento que nos aponta, claro, o palográfico, de várias formas,
quando há uma depressão. E aqui, no BFP, o que nos mostra quando o score está alto? Então, as expectativas negativas em relação ao futuro estão exacerbadas, pessoas que se sentem mais solitárias, sem objetivos claros para suas vidas, se consideram incapazes de lidar com as dificuldades. Então, scores elevados. E um score baixo? Dificuldade para reconhecer um evento negativo. E aí, de novo, né? Tá, Graciane, e aí é bom ter um score baixo? Isso aí é interessante? Depende. Porque um score muito baixo nessa faceta da depressão pode mostrar que a pessoa tem dificuldade para avaliar um evento negativo. Então, olha aqui, ó, dificuldade para perceber quando estão diante de problemas reais, inclusive. É como se as pessoas não quisessem olhar para as dificuldades. Então, eu colocaria um asterisco. Cuidado também quando aparece muito baixo a escala. Bom, vamos lá para o segundo fator, que é a extroversão. A extroversão, ela é caracterizada por 4 facetas. Quais são essas facetas? É a comunicação, a altivez, o dinamismo e as interações sociais. E aqui, da mesma forma como no neuroticismo, para ficar num formato mais didático, a gente utiliza o E como a fator extroversão e o número 1 para a primeira faceta, tá? Mas assim, essa extroversão, o que ela é a extroversão? Ela é caracterizada por pessoas mais falantes, que gostam do contato com o outro, muitas vezes podem se sentir com maior senso de intimidade, geralmente elas são mais ativas, gostam inclusive de ter alguma certa dominância em relação ao outro e atividades em grupo. No teste palográfico, como é que a gente vê a extroversão? Em várias situações ali no teste palográfico. Em vários momentos a gente consegue ver como é que está a extroversão do examinando. Então lá a gente consegue também mapear muito bem. Em cada setor ali a gente consegue ver como é que está essa extroversão, se está mais introvertido, mais extrovertido, né? Então tem toda uma relação também com esse fator extroversão. E aí, vamos começar com a primeira faceta, que é E1, comunicação. Vamos lá. O que é essa comunicação? Facilidade para falar em público, conhecer novas pessoas, tendem a iniciar conversas com os outros, podem se sentir com maior senso de intimidade. Vocês já tiveram experiência assim de conhecer um extrovertido que quando a gente vê já imagina que é o melhor amigo, não é? Então, scores altos se relacionam a isso. E scores baixos são pessoas que não gostam de muito contato, que preferem não se expressar em público, preferem situações que possam estar mais sozinhos do que acompanhados. E o que é a altivez, que é a segunda faceta da extroversão? Ela é composta, olha só, pessoas com uma percepção grandiosa sobre a sua capacidade e o seu valor. Então, o que acontece quando o score está alto? Essa pessoa com score alto, ela sente uma necessidade de receber a atenção dos outros e ela acredita que os outros a invejam. E se o score está baixo? Ela tende a ser mais humilde, não se vangloriar pelos seus bens, pela sua capacidade, tá? Mas pode acontecer que essa pessoa com esse jeito mais humilde, pode ser que ela tenha dificuldade em reconhecer as suas próprias capacidades e atributos. Então também tem que estar atento quando essa faceta dá muito baixa. A terceira faceta que vamos ver da extroversão é o dinamismo ou assertividade. E essa faceta aqui, ela também tem uma relação no palográfico. Mas o que é essa faceta? Peraí. São pessoas que tomam a iniciativa em situações variadas e que facilmente julgam e colocam suas ideias em práticas. Claro que isso vai depender
quando tá um score alto ou quando tá um score baixo. Mas no palográfico a gente consegue medir o nível de produtividade da pessoa e o seu nível de oscilação rítmica, o NOR, que também nos posiciona com relação a esse dinamismo. A gente também tem uma correlação ali no palográfico. Então, assim, pessoas com score alto no dinamismo são pessoas que se envolvem em várias tarefas ao mesmo tempo e que têm uma tendência à liderança. Então, são pessoas que preferem estar ocupados e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo do que fazer uma atividade, depois outra, depois outra. E quando há um score baixo, é o contrário. Eles realizam um pequeno número de atividades, né? Eles não gostam de estar envolvidos em várias coisas ao mesmo tempo, não é com eles. E podem demorar em colocar mais em prática as suas ideias. E a quarta faceta são as interações sociais. Nessa faceta também há uma correlação com o palográfico, porque ali no palográfico a gente consegue ver como é que é o formato de interação social que o indivíduo busca, se ele gosta de estar mais sozinho, se ele gosta de estar mais acompanhado, se ele gosta de estar em contato com pessoas. Toda essa interação social em vários momentos é apontado no palográfico, ok? Então aqui, quando há um score alto, está relacionado a pessoas mais gregárias, que gostam de estar em contato com os outros e preferem estar em atividades de grupo. Mas se essa faceta, se o score dessa faceta está baixo, nos diz que são pessoas que preferem ficar mais sozinhos, que não gostam de estar envolvidos com grupo, com várias pessoas, Eles gostam de viver situações mais individuais e preferem não estar relacionado com os contatos sociais. Vamos então retomar. Vimos o fator neuroticismo com as suas facetas. Vimos o fator extroversão com as suas facetas e agora o fator socialização, ok? Eu sei que são muitos conhecimentos aqui para adquirir. Claro que ao longo do tempo, e conforme vocês forem utilizando, vocês psicólogos, estudantes, utilizando esse instrumento, tudo vai ficando mais claro. Eu sei que por enquanto tem muita informação, mas vamos lá. Então, o fator socialização, quais são as facetas? São 3, tá? Agora nós começamos a ter 3 facetas. A amabilidade é a S1, S2 é a pró-sociabilidade e S3 é a confiança nas pessoas. Então, peraí que eu pausa para água. Vamos lá. Scores altos em amabilidade. O que nós temos? Pessoas que tendem a ser mais atenciosas, amáveis com os demais e são proativas em resolver o problema do outro, então se envolvem muito nessa resolução do que é do outro. Estão preocupadas também em tratar bem os demais. Veja que é uma preocupação com o outro. E o score baixo é o oposto. Pouca disponibilidade para os demais. Pouca interação também nessas necessidades alheias. Bom, a segunda faceta é a pró-sociabilidade. Como é que é essa faceta? Scores altos nos mostram que são pessoas que evitam ao máximo se envolver em situações que possa ter algum risco, que possa estar driblando alguma lei, alguma regra social. Eles não querem transgredir regra alguma e tendem a ter uma postura mais franca. Agora, scores baixos nos mostram o oposto. Pessoas que se envolvem em situações de perigo, se colocam nessas situações, né? Pouca preocupação em seguir normas, então normas e leis sociais, tanto faz. Pessoas que não se preocupam com isso. E a terceira faceta, que é a confiança nas pessoas. Então, essa faceta, quando muito alto, mostra uma postura mais ingênua. Mas como assim, Graciana? Então ela confia tanto no que a pessoa diz, no que a pessoa
como se mostra, que pode até se colocar em situações onde seja prejudicada de tanto que acredita no outro, não passa por um filtro do pensar. Mas um score baixo é diferente, olha aqui, ó. Constante percepção de que as pessoas podem estar tentando prejudicá-las na confiança. Entra o score baixo, uma sensação mais persecutória, que é um pensamento mais persecutório. E tendem a ser muito ciumentos, pessoas com um score baixo nas relações amorosas. Bom, vamos lá para o próximo fator, que é a realização. Este fator, ele está acompanhado por 3 facetas, que são elas: R1, competência, R2, ponderação ou prudência, e o R3, empenho ou comprometimento. O que nos mostra quando há altos scores da competência? A pessoa acredita no seu potencial, acredita que consegue realizar várias tarefas ao mesmo tempo, ela de fato acredita na sua capacidade. Agora, um score baixo é o oposto. Tem pouca disposição para atingir os objetivos, ela não acredita muito em si, não acredita muito que é capaz, né? E evita se envolver em atividades complexas, porque não acredita em si. E a ponderação e a prudência, o que nos mostra essa faceta? Altos scores estão relacionados com pessoas mais ponderadas, que controlam a sua impulsividade. Em um baixo score, aqui a gente vê, né, a impulsividade agindo, então, mas no sentido de uma falta de planejamento. Ó, são pessoas que falam sem pensar. E no palográfico, no teste palográfico, nós temos uma medida específica para a impulsividade. Então, conseguimos ver a impulsividade também ali no teste palográfico. E o empenho, essa faceta, terceira e última faceta da realização. Quando há um score alto, são pessoas então dedicadas, que gostam também de receber um reconhecimento, porque se esforçam bastante. E elas tendem a planejar detalhadamente. Então, entra também um pouco das questões de perfeccionismo aqui. E um score baixo são pessoas pouco comprometidas com a tarefa, que não há um esforço. E elas tendem a colocar, olha aqui, pouca energia nos afazeres. Não botam investimento. Bom, pessoal, vamos lá para o último fator de suas facetas, que é a abertura. Esse fator, ele é composto por 3 facetas, que são A1, abertura a ideias, A2, liberalismo, A3, busca por novidades. O que nos aponta a abertura para ideias? Quando há um score alto, são pessoas que gostam de participar de atividades que estão relacionadas com a imaginação ou a fantasia. Tem interesse, então, por exemplo, né, por algumas ciências como a filosofia, gostam muito das artes, são curiosas quanto a tendências de músicas e novas áreas. É toda uma curiosidade posta aqui. Mas com o score baixo, são pessoas pouco curiosas para conhecer novos temas. Tendem a ser mais conservadoras, fiéis a seus gostos artísticos e têm uma postura mais rígida, então, aos conceitos, né? É mais difícil se abrir como no outro score, que a pessoa está aberta às novidades. E o liberalismo, que é a segunda faceta. Quando o score está alto dessa faceta, está relacionado a uma concepção de que muitos valores sociais, éticos e legais, eles podem ser relativizados. Mas, quando esse score está baixo, as pessoas não costumam relativizar esses valores que eu falei agora. Então, essas pessoas defendem ideias que os valores adotados não devem ser mudados com o passar do tempo. Tem também uma rigidez nesse sentido.
A última faceta que vamos ver hoje, porque estamos finalizando o fator, é a busca por novidades. Elas buscam ativamente novidades, relatam não gostar de rotinas e contextos variados. Mas, quando nós temos um score baixo na busca por novidades, é o contrário, né? Então, pessoas sentem-se desconfortáveis quando há uma quebra de rotina. E aqui, claro, a gente pode pensar um pouquinho ali no teste palográfico, uma correlação com características de introversão. As características de introversão, elas também tendem a não gostar, o introvertido a não gostar de uma quebra de rotina, a gostar de rotinas mais organizadas. Então, é uma correlação que também a gente pode fazer ali com o teste palográfico. Bom, pessoal, chegamos no final da nossa aula. O objetivo hoje foi dar um vistaço sobre essa bateria fatorial de personalidade e fazer algumas relações com o teste palográfico. Se você tem dúvida sobre esse assunto ou tenha alguma questão específica, me procure no direct que eu estou super aberta para sanar qualquer dúvida. No nosso direct, @dondamente, ok? Foi um prazer estar aqui hoje com vocês.